presidente. Boa tarde, boa noite, doutor. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em especial o vereador proponente desta moção, Marcos Faria, meu amigo. Primeiro eu gostaria de dizer duas coisas. Oi. Uma sociedade sem liberdade jornalística é uma sociedade fadada ao fracasso. Por que eu digo isso? Eu queria deixar aqui, nesse meu rápido comentário, nessa minha fala rápida, eu queria fazer aqui um breve relato de início do século XX, mais precisamente entre os anos 1905 e 1910. Ceará-Mirim é uma terra que, hoje eu conversando com o Dr. Ricardo Sobral, entrevistando ele, é uma terra que já deu muita gente em todos os campos, em todos os segmentos. E no jornalismo não foi diferente. Você imagina os senhores vereadores, senhoras vereadoras, principalmente as mulheres, aqui estão presentes aqui. Em 1905, presidente Caio, uma mulher se atrever, ser ousada para criar um jornal. Você tem uma ideia disso? Naquela época. E Adele Sobral de Oliveira, poetisa, professora, escritora, foi a primeira mulher a fundar um jornal aqui em Ceará-Mirim, com o nome de O Sonho. Olha só que nome. Pois bem, esse jornal, além dele cumprir o seu papel na sociedade, Campos, das mulheres, das moças de então, elas se comunicarem dos seus amores, dos seus desamores, da questão familiar. Era um jornal literário naquela época, O Sonho. Eu estou dizendo isso baseado na revista... deixa eu dizer o nome, Revista Brasileira de História da Mídia, que inclusive esse artigo que eu dei uma pesquisada foi escrito com a participação de dois ex-professores meus, o doutor Manuel e a doutora Isabelle. Então veja bem, naquela época a mulher, a Adele de Oliveira, ela já tinha essa visão, Marquinho, da mulher conquistar o seu espaço na sociedade, que era, e ainda tem homem que hoje quer fazê-la do mesmo jeito, deixando com que ela fique em casa, seja do lar. Imagina hoje, século XXI. E vocês imaginem naquela época, elas eram literalmente do lar, presidente Caio. Criar um jornal para divulgar isso tudo, Marcílio Júnior, você imagina o que essas mulheres não pensavam além do tempo, do seu tempo. E a Adele de Oliveira, com a colaboração de companheiras, amigas valorosas, como é Etelvina Antunes, Dolores Cavalcante, com colaboração de colegas do Pará, do Recife, que mandavam as cartas para ela, e ela tinha todo um trabalho de juntar tudo isso que copilava durante o mês para fazer o seu jornal. Pois bem, o detalhe desse jornal, olha que riqueza, ele não era, naquela época, máquina de datilografia, computador nem sonhar e tal. Esse jornal, O Sonho, ele circulou, e esse fragmento da história foi exatamente o jornal que se encontrou em 1908, uma edição dele. Ele era escrito, irmão Heriberto, demais vereadores e vereadoras, à mão. À mão. A caligrafia era uma coisa impressionante, não era digitalizado nem datilografado, era à mão esse jornal. Por que eu estou trazendo essa história de O Sonho? Porque foi um sonho de Adele que queria expressar todo o seu sentimento, enfim, e eram poucas pessoas que liam. O jornal antigamente era para intelectualidade, pessoas abastadas, Erineide.
Então eram poucos exemplares que eram tirados, não tem inclusive na revista o número de quantos exemplares circulavam mensalmente. Então ela mandava esses jornais para poucas pessoas, mas era para dizer, para falar do Vale do Ceará-Mirim, do Vale do Rio Grande do Norte, tudo do ponto de vista romântico. Enfim, eu estou dizendo isso porque fazer jornal não é fácil. E aí, eu quero me reportar ao nosso Jornal Litoral, que completou agora 20 de janeiro, 21 anos. No dia 20 de janeiro, a gente fez a primeira edição dele circular, lá em Maracajaú. E como elas tinham, João dos Ônibus, uma ideia de fazer, transbordar, socializar os seus sentimentos, eu também tive uma razão para criar o Jornal Litoral. E essa razão, ela foi política. Mas razão política para criar um jornal, sim. Porque naquele ano de 2000, eu perdi uma eleição lá em Macharanguá, para você ter uma ideia, Chagas, por 3 votos, eu fui suplente mais votado, sempre dizendo o que eu faço hoje, o que eu pratico hoje, presidente, sem comprar voto, nem coisa nenhuma. E aí, olha só o destino. Eu acho que Maracajaú... eu peço a prorrogação de mais um minuto, né? E aí eu criei esse jornal para exatamente dar Maracajaú, em princípio foi só para Maracajaú, dar para os pescadores, para os filhos, para as pessoas daquela comunidade a oportunidade de ler, porque ler no Brasil é uma coisa terrível, livro caro, enfim. Mas eu perseverei, né, que é a palavra que até hoje a gente traz. Perseverei, aí eu quero aqui me lembrar de outubro, novembro e dezembro de 2020, em janeiro de 2021, né, dia 20, a gente está com esse jornal pronto. Olha, foi um Deus nos acuda. Fato é que saiu, eu acho que 4, 5 páginas, né, Júnior? Eu chamei de jornal, uma apostila, né, que o saudoso Luiz Wellington, lá de Maracaju, diz, rapaz, Irã faz uma apostila e está dizendo que é um jornal. A essência era o jornal que eu queria, mas fiz realmente uma apostila, né? E essa oportunidade era para que Maracajaú passasse de um para o outro, visse as figuras, e alguém que lesse, fosse lendo para o pescador, para eles refletirem, porque o jornal ele precisa disso. Se não criar essa tratativa da discussão, do debate, da polêmica, é como diz aqui uma frase que tem aqui o seguinte, jornalismo não é essa, deixa eu te dizer aqui essa frase, que é muito importante. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. O jornal que publica o que todo mundo quer é chapa branca, entendeu, João? É publicidade, é divulgar os atos do governo, etc, etc, etc e tal, das empresas. Então, o jornalismo sério, imparcial, ético, profissional, como a gente faz há 21 anos, é exatamente publicar o que algumas pessoas não querem que publique. Senão a gente não cumpre a missão de levar a notícia à sociedade. O que acontece nos bastidores, furo de reportagem, enfim. Por aí, então, foi muita luta do Jornal Litoral. Graças a Deus, esse nosso periódico que avançou bastante, né? Que hoje já tem blog, já tem a TV web, já tem a rádio. E olha que o Sistema Litoral, dia 20 saiu o jornal. No dia 10 de abril do mesmo ano, já foi instalada a primeira torre da Rádio Litoral. Aliás, eu estou escrevendo, Climério, um livro agora sobre rádios comunitárias, para contar a história da nossa rádio lá de Maracajaú. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, 3 meses depois a gente estava com a rádio no ar. A TV é mais moderna agora, mas só que a rádio, nós já transformamos ela em TV. Dizem que a gente é o pioneiro aqui na região, né? Quando a gente já instalou câmeras, tá, de HD, Full HD no estúdio da rádio, porque rádio é muito interessante, né? Tem locutor que às vezes se apropria
da narrativa da voz e tal, e aí comete algumas coisas. Hoje não, porque toda rádio tem 5, 6, 8 câmeras, 10 câmeras dentro do estúdio. E aqui na região, graças a Deus, dizem que a gente foi o pioneiro, viu, João Gaguinho? De forma que eu gostaria de dizer também para os senhores e senhoras que não é fácil fazer jornalismo do jeito que a gente faz. É fazer jornalismo, né, como às vezes, com todo respeito, peço vênia, né, a quem faz jornalismo também, mas fazer desse jeito que a gente faz é muito duro, mas é gratificante. É gratificante porque a gente quer levar exatamente aquilo que é fato, aquilo que é acontecimento para a sociedade. E jornalista escreve hoje o que vai se perpetuar no futuro. E, ademais, dizer que esse perfil do Jornal Litoral, ele tem muito da minha família, tem muito do meu perfil, da minha característica pessoal. Fico feliz, por exemplo, hoje com a TV Web, já com o Irã Júnior, estudante de jornalismo, dando prosseguimento, né, a esse espaço, a essa conquista, essa luta, como foi o sonho, como foi o Bagaceira, que eu participei do primeiro ato do Bagaceira aqui, numa semana universitária, na década de 1980, como foi o Vale, não é? E tantos outros periódicos. Agora, a gente já está na história com o seguinte, é o periódico de Ceará-Mirim com maior longevidade, 21 anos, né? E acho que a gente vem cumprindo assim com o nosso papel. A TV é aberta hoje, quem quer fazer o seu programa com linha editorial absolutamente independente para receber todos do alfabeto de A a Z, porque eu acho que o debate, a discussão das ideias, das propostas, elas são pertinentes e faz parte do jogo democrático. E para encerrar, dizer que, quando eu disse que tem o meu perfil, tem o perfil da minha família, né? Que todo Ceará-Mirim conhece. E precisou de gestão, viu, gente? O jornal precisou de gestão, porque se você não tem gestão para levar um negócio desse, e tenho certeza com sucesso, Climério, não ia chegar a lugar nenhum. E quando eu estou fora lá de casa, do estúdio, que vejo, como eu já vi aqui, Erineide, Aline, quem mais que já foi lá? Né? Dos vereadores, acho que as duas já foram lá. É legal, no programa Mulher em Ação, Ceará-Mirim, que queremos para todos nós com Damião Santos, e aberto para que as pessoas, né, tenham o seu programa. Claro que precisa se manter uma linha equilibrada, uma linha da decência, evidentemente com críticas, com aplausos, com pedido, com solicitação, né, com agradecimentos, tudo isso faz parte da nossa linha. Ontem, por exemplo, estreou um programa, A Voz da Comunidade, lá na rádio 87 FM. Muito feliz, com o cara de Maracajaú, né? O cara que é reformado da polícia, seu Enio, que ele verbaliza, conversa, sabe conversar, assisti o programa ontem de Natal, muito legal, né? Acho que hoje vai ser diferente, amanhã, enfim, é por aí. E encerro dizendo o seguinte, Marquinhos, agradecendo à Câmara, vocês que representam a sociedade, vocês que representam o povo. Eu fico muito grato, muito agradecido pela proposição de Marquinhos, o acolhimento, a votação por vocês. E quem recebe uma moção como essa ou qualquer uma outra, agradece ao povo de Ceará-Mirim, que vocês representam o povo de Ceará-Mirim. E representam na medida em que cada um tem a sua leitura, tem o seu espaço, tem a sua visão e a sua análise. Sou muito grato, presidente Caio, a todos os vereadores e vereadoras, em especial a Marquinho, proponente dessa homenagem, desse 7 de abril, um dia que foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa, em homenagem a um cidadão, uma personalidade italiana que morava aqui no Brasil, médico e jornalista, que tem inclusive o nome dele, né? Líbero Badaró, o prêmio, né? E ele foi morto, né? Foi morto em São Paulo por inimigos políticos. Tinha um jornal, e ele tinha um objetivo com um jornal desse, que era um jornal de oposição ao império na época.
E isso deu muita repercussão, 1830, depois, lá na frente, Dom Pedro I teve que renunciar, abdicar, e foi uma confusão tremenda em São Paulo, porque o jornal foi isso, e os inimigos dele, João, adversários políticos, mataram ele, tá certo, exatamente por ele ter essa linha. Jornalismo nos tempos de hoje é difícil. A gente está vendo aqui, vez ou outra, a quantidade de profissionais da comunicação da mídia que são mortos, né, violentamente. E aí, eu não quero nem falar aqui de Vladimir Herzog, que foi na época da ditadura, mas agora, em tempos democráticos, né, o jornalista que é um profissional como qualquer outro, um médico, um dentista, um advogado, entendeu, Chagas? Mas eu sei que quando sai uma notícia, sai uma nota, sai qualquer coisa na imprensa, mesmo sendo verdadeira, sendo fato, tendo acontecido, evidentemente que ela vai desagradar alguém, porque deu publicidade. O jornalismo é publicizar, é dizer para a sociedade e acompanhar os fatos, né? E não agrada a todos. E eu lamento muito ter muitos colegas sendo mortos pelo Brasil afora, aqui na América Central, América Latina. O país que mais mata é o México, por exemplo, né? É uma coisa impressionante. Lamento profundamente. Então, para terminar, eu vim agora aqui para a Câmara, quando eu cheguei aqui na Manuel Varela, um telefonema com o código de Brasília 61. E aí uma moça falou, dizendo ser representante da Caixa Econômica, que vai ter um leilão de imóvel, não sei o quê, e que alguém aqui, André, não sei qual foi o André de Ceará-Mirim, que indicou o nosso jornal para divulgar o edital, enfim. Fiquei muito feliz, né, com isso. Então você imagina onde é que a gente está hoje. Ademais, obrigado, sucesso para vocês todos, tá certo? Com discernimento, não é, com visão ampla das coisas e contribuindo, dando a sua contribuição para que Ceará-Mirim avance e avance muito mais. A Câmara tem um papel preponderante, assim como, né, o Poder Executivo, o Judiciário, a imprensa de um modo geral, porque quem ganha é o povo, quem ganha é a sociedade. Obrigado, Marquinhos.